paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus em Cristo possa estar abençoando a cada um de vocês. Nós estamos chegando na última parte da nossa mensagem, falando sobre Maria e José, o primeiro casal, ou o primeiro homem, a primeira mulher a aceitar Jesus na sua vida, no seu lar. Como falei, não é fácil, mas é glorioso. E estava tratando a respeito desta mensagem, quando Maria aceita o desafio de Deus. E ela fala para José, e José não aceita. Mas é nesse ponto que eu quero discorrer para chegarmos até o final desta mensagem. Então, quando José recebe a notícia que Maria está na cidade, que Maria está grávida, Maria passa a relatar para José a questão, José não aceita e resolve deixá-la secretamente. Aí o que acontece? Quando ele resolve isso, ele arrumou, digamos assim, a sua mala, a sua pasta, a sua bolsa, e certamente ele disse assim, olha, tal hora eu vou embora, eu vou à noite, para que ninguém veja. Mas aí José, para não querer difamar Maria, resolve deixá-la secretamente desaparecer, pensando que isso ia resolver o problema. Porém, isso ia se agravar mais, porque alguém ia imaginar que realmente ele era o pai, e um pai irresponsável, porque engravidou a moça e fugiu. Para as pessoas, essa era a visão. Mas na realidade, não era isso. Porque o que estava no ventre de Maria foi através do Espírito Santo. Então, observe que o anjo lhe aparece em sonho. No capítulo 1, versículos 20 a 23 de Mateus. Nós vamos ler que o anjo aparece e é como se dissesse para José, José, tudo que Maria te falou é verdade. Aquela história lá que você ignorou é verdade, José. Observe o versículo 20 de Mateus capítulo 1. O 19. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então veja que José intentou deixar Maria, mas aí quando ele vai dormir, um anjo aparece e aí quando ele acorda, ele acreditou na história que Maria lhes contou. E ele resolve agora assumir o Filho de Deus. Não é o filho de Maria, é o Filho de Deus. Maria apenas foi o canal para receber o Filho de Deus. Maria não pode ser exaltada, Maria não pode receber glórias, não pode receber honra, porque lá no capítulo 1 de Lucas você vai ver, se você for ler, você vai encontrar ela falando a respeito dos acontecimentos, e ela foi escolhida dentre as mulheres, ela foi abençoada. Então Maria não merece ser adorada nem idolatrada. E tem mais, Maria não permaneceu virgem. Maria casou e teve filhos e filhas. Inclusive Tiago, que escreveu a epístola que está na Bíblia, é o filho de Maria com José.
Então alguém fala, não, ali são primos e tal. Não, não tem nada a ver. São filhos de Maria com José. Inclusive, quando Jesus estava em um certo lugar, alguém diz assim, por acaso, esse não é o filho do José, o carpinteiro? E não tem ele seus irmãos e irmãs? Então, depois que Maria teve Jesus, ela permaneceu virgem. Mas depois que ela casou com José, ela não é mais a Virgem Maria. Ela teve filhas e filhos. E é para ser exaltado o filho, não é a mãe. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, não é cujo a senhora manda. Quem manda é o Senhor, não é a senhora. Veja que os discípulos não exaltaram Maria, respeitaram. Mas em primeiro lugar, quem deu continuidade à história? Jesus. A Bíblia termina com quem? Falando de Jesus, não é falando de Maria. Maria foi um canal de bênção. Maria morreu, Maria não foi assunta aos céus. A Bíblia não fala que Maria foi assunta aos céus. Maria morreu. Em algum lugar os restos mortais de Maria estão lá. Maria está no céu, salva. E quem morre no Senhor não fica intercedendo. A gente vê muitas coisas aí em questão de idolatria a respeito de Maria, porém Maria está salva. Maria foi um canal de bênção para dar luz ao Filho de Deus. Observe lá no livro de João capítulo 2, as pessoas sempre querem exaltar Maria. Convidou Maria primeiro para aquele casamento. Depois foi que convidou Jesus. Mas observe que quando o vinho acaba, Maria não faz o milagre. Ela recorre a Jesus. Leia capítulo 2 do Evangelho de João. E você vai encontrar sobre as bodas de Caná da Galileia. Quando fala desse casamento, o vinho acaba, ela vai até Jesus e fala, o vinho acabou. E quem faz o milagre é Jesus, não é Maria. Maria recebeu o milagre de dar luz ao Filho de Deus. Mas observe bem a provação que essa mulher teve para guardar o Filho de Deus no seu ventre. Observe que na mente do povo, da população de Nazaré, na mente daqueles moradores, Maria tinha se prostituído com José. O povo não ia acreditar. Então veja que na lei judaica, José só podia levar Maria para casa se realmente assumisse que o filho dela era dele. E se José fizesse isso, logo a comunidade diria que estava em pecado de fornicação, que é o solteiro antes de casar pratica o sexo. E José assumiu o filho de Maria como se fosse dele. A comunidade entendia isso. Só que José sabia que o filho de Maria não era dele. Então, ao levar Maria para casa, José estava assumindo que o filho era dele. E fazendo isto, estava colocando a vida dele e a de Maria em perigo. Porque a comunidade poderia apedrejá-los até a morte. Mas observe, como eu disse nos áudios anteriores, Deus guarda o seu povo. Deus é fiel. Agora imagine José e Maria andando pelas ruas e ouvindo os comentários maldosos da comunidade de Nazaré, que era mais ou menos assim. Aí, vocês ultrapassaram o sinal vermelho, coisa desse tipo, ou seja, como se dissesse aí, vocês praticaram sexo antes do casamento e ela engravidou. Então, o que José sofria, Maria sofria também. Toda afronta que um passava, o outro passava também. Porque a Bíblia diz que quando o caso é uma só carne. Mas José não estava junto no sentido carnal.
mas espiritualmente, pelo amor que ele sentia por Maria, tudo que Maria sofria, ele sofria, porque se alguém afrontava Maria, a afronta também ia para José. Então, quando você está em Cristo, quando alguém afronta você, está afrontando Cristo. Quando afronta Cristo, está afrontando você também. Por quê? Nós somos um em Cristo. Então, observe que eles obedeciam a Deus. E eles não contou o segredo deles para Deus. Era só uma coisa entre eles. A obediência a Deus exige sacrifício e renúncia. E tem coisas que Deus fala para você que você não deve participar para ninguém. É só para você. E Maria não participou porque não adiantava nada ela falar, olha, eu estou grávida aqui, é do Espírito Santo, não é de José. Quem ia acreditar numa história hilariante dessa? Aí chega o dia do casamento. Agora imagine a cena. José toma a sua noiva pelo braço, grávida de um filho que não era seu. Imagine os olhares das pessoas. Meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Não é fácil ter Jesus na vida. É glorioso, mas não é fácil. Então veja, o modo que Cristo foi gerado chama-se encarnação, ou seja, o ato da graça de Deus se tornar humano. Jesus precisou de um ventre humano para que tivesse todo o processo, e no período certo ele nasceu com 9 meses, como toda criança nasce. Como toda criança. Então, não é reencarnação, é encarnação. É o ato da graça de Deus se tornar humano. Jesus é Deus, mas ele precisou se tornar humano para que o povo entendesse ele. Jesus não precisa entender nós, porque ele já entende, ele não precisa, digamos assim, como nós, puxar pela memória para nos entender. Ele já entende. Agora, nós precisamos entender ele. E a melhor forma que ele fez foi se transformar em um humano, para que nós pudéssemos entendê-lo. Porque todas as aflições que nós passamos aqui, Jesus passou. Ele foi xingado, ele foi cuspido, ele foi desmentido, alguém falou que ele tinha demônio, alguém xingou ele, bateu, sofreu afrontas. O que você está passando, Jesus já passou. Porque ele entende as suas dores, ele entende os seus aborrecimentos. Tudo que você passa, ele já passou. O que você está passando agora, ele já passou. Ele foi humano. Só que ele voltou para o seu lugar de origem. Ele não está mais na terra como humano, ele está no céu. Por quê? Jesus é grande, Jesus é eterno, Jesus é tudo. Ele é o Rei da glória. Então observe que não foi fácil para José assumir um filho que não foi seu. Não foi fácil José aceitar Jesus na sua casa, aceitar Jesus no seu lar. Sofreu afrontas, quase seria apedrejados e mortos, mas Deus guardou o seu servo. Deus guardou José, Deus guardou Maria, e Deus guarda você também. Eu quero concluir aqui perguntando a você que me ouve: você está disposto a ter Jesus na sua vida? Você está disposto a sofrer as afrontas por tê-lo em sua vida e em sua casa, como José e Maria o tiveram, o aceitaram? Você está pronto a receber e cumprir os desafios que Jesus tem colocado para você? Pense nisso. Se você aceitar o desafio de Cristo, e muitos dele dói, mas tenha certeza de uma coisa, que ele
vai com você até o fim, até você alcançar a sua vitória. Que Deus em Cristo nos abençoe. Espero que você que me ouve tenha entendido essa mensagem. Eu aguardo você para as próximas mensagens da Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida e a sua família abundantemente.